Alô, Central do Enem, estamos aqui na comunidade remanescente Quilombo do Curiaú. O que isso tem a ver com o nosso assunto, com o nosso programa do Enem? Tem tudo. Essa comunidade está associada ao longo período da existência da escravidão no Brasil. Como nós sabemos, a escravidão no Brasil durou do século XVI até ser abolida pela Lei Áurea em 1888. E quando você fala em escravidão, você fala em resistência. E esse processo de resistência, ele se manifestou, não esqueça, através de diversas formas. As fugas, as revoltas, os suicídios, os homicídios, o banzo, a doença da saudade, em que o negro africano sentia saudade da África, entrava em depressão, o sincretismo religioso, a resistência religiosa para ele manter viva a sua religiosidade e principalmente a mais clássica forma de resistência, que é essa que nos leva a estar aqui no Curiaú, que são os quilombos, né? A formação de quilombos, a tentativa de reconstruir a vida em um reino africano. E, no caso agora, nós não temos mais quilombos, né? A Lei Áurea aboliu a escravidão, e essas comunidades que nasceram dessa organização de resistência, hoje são reconhecidas pela Fundação Palmares como comunidade remanescente de quilombos. Estamos aqui na primeira comunidade remanescente do Amapá, que é o Curiaú. Continuando o nosso passeio pelas nossas raízes negras, estamos aqui no Retiro Santo Antônio do Rio Pedreira, que está associado, logicamente, ao processo também de resistência negra e de presença negra na construção da nossa sociedade, da nossa cultura brasileira e, logicamente, amapaense. A nossa aula continua falando na influência cultural que os africanos e seus descendentes desenvolveram sobre a nossa cultura. E não se pode falar nisso sem falar na famosa culinária africana, que vem para cá e que nos ajuda a entender, por exemplo, a existência de um acarajé, da cocada, o inhame, né, e tanto o vatapá, inclusive com a sua referência aqui amazônica. Não se pode falar em influência cultural negra sem falar na música. A nossa matriz cultural, nós sabemos, é o samba. E uma das raízes do samba é toda essa musicalidade, essa cozinha percussiva que vem com os nossos ancestrais africanos. E a nossa língua, muitas palavras, não só de origem portuguesa, de origem indígena, mas principalmente palavras de origem africana que estão aqui na nossa cultura. A religiosidade afrodescendente, fruto aí da resistência, do sincretismo. Podemos citar o tambor de crioula, podemos citar ali o tambor de Minas, o candomblé, a umbanda, o sairé lá no Pará, o nosso marabaixo, o nosso batuque. Não se pode falar também em influência negra sem lembrar da nossa dança. Ou seja, a nossa aula de hoje foi para lembrar um pouquinho que o Enem também gosta de trabalhar, e está no conteúdo, o processo de contribuição do negro para a construção da cultura brasileira. E concluindo a nossa aula sobre a cultura brasileira e os elementos étnicos que contribuíram para ela, vamos aqui ao lado desse fogão a lenha maravilhoso aqui, olhando aqui esse tambaqui bonito. Vamos falar um pouquinho de uma outra influência muito importante, que é a cultura indígena. O grupo humano já presente aqui, também o primeiro a ser escravizado pelos portugueses, e que dele também herdamos a língua, a religiosidade, olha a pagelança, o saber, o uso da floresta enquanto saber medicinal, a chamada medicina alternativa, cuja origem é a pagelança indígena, o nosso tucupi, o nosso jambu, o nosso gosto pelo peixe, o nosso açaí. Tudo aí, isso faz parte de todo um conjunto de elementos culturais que fazem com que o índio também se torne um dos grupos étnicos que fazem parte da trindade étnica que formou esse país: o europeu, o indígena e o africano.